Fala, galerinha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim! Gente, hoje não teve jeito, não pude comparecer à aula, mas eu vou fazer a correção, deixar ela disponível aqui pra vocês. Acompanhem, por gentileza. Antes disso, eu espero que já tenha sido criada uma listinha de quem fez, mostrou tudo bonitinho do livro e o LDA, beleza? O livro eu já não tenho o nome das pessoas que me mostraram, faltava o LDA. Então, nós vamos fazer a correção agora, começando pelo livro, tá bom? Página 11. Ó, número 1. Interessado no processo de replicação viral, um microbiologista preparou um meio de cultura, esterilizado e com diversos nutrientes. Para quem não sabe, meio de cultura é uma plaquinha, né? Como se fosse um pratinho com um caldozinho nutritivo. Um caldo, imagina um caldo de carne, de frango, legume, é mais ou menos isso. Que atrai micro-organismos. Os micro-organismos adoram se alimentar dele, beleza? Ao fazer a inoculação, ou seja, isolamento, né, colocar ele separado dos outros micro-organismos, então ao fazer a inoculação do vírus, verificou que não houve replicação viral no meio da cultura, não houve processo de multiplicação do vírus. Por que que isso aconteceu? Explica o motivo. Gente, simplesmente porque os vírus são parasitas intracelulares, eles precisam de uma célula para poder se replicar. Então, o meio de cultura, objetos, ele não faz isso. Ele fica lá, paradinho, preso, inativo, mas ele só se replica dentro de uma célula, beleza? Questão 2. Alguns vírus apresentam, além do capsídeo e do ácido nucleico, uma estrutura chamada envoltório viral, ou envelope. Qual a relação dessa estrutura com o fato de os vírus serem parasitas intracelulares obrigatório? Envoltório, ele tem a constituição semelhante à célula do corpo humano, então, ou a célula de vários animais, então facilita a entrada do vírus dentro do corpo, entendeu? Por isso que a maioria apresenta esse envelope, beleza? 3. A imagem mostra vários vírus bacteriófagos invadindo uma bactéria chamada de Escherichia coli. Letra A. Qual ciclo de replicação está ocorrendo na imagem? Lítico ou lisogênico? Lítico, tá? Pois a parede bacteriana foi rompida. Ok? B. Nesse caso, como a bactéria é unicelular, a invasão do vírus a levará à morte, né? Por função da lise. O que é lise? De romper essa célula. Explique por que, no caso das viroses em seres humanos, é necessário identificar o vírus causador da doença o mais rápido possível, para evitar, gente, que ele se multiplique muito rápido e que ele sofra mutações. Então, é por isso que a gente, quando, por exemplo, no começo da pandemia, verificaram o vírus logo de cara, tentaram sequenciar o material genético dele, ver a ordem e a sequência correta, para já pensar em uma vacina, né? Tanto que a vacina foi criada em um tempo bem rápido. A questão aqui é que depende do país, né? Com recurso, sem recurso, não dá para fazer assim. Questão 4. Leia o texto para responder a questão 4. Vírus também atacam outros vírus, diz reportagem de Nature. Um vírus não se pode infectar outros organismos, como também outros vírus, o que permitiria a ele obter genes dos vírus atacados e dessa maneira evoluir geneticamente. Uma equipe da Universidade do Mediterrâneo, em Marselha, descobriu que este até agora desconhecido tipo de vírus, a quem chamou de virófago, é uma novidade científica que necessita de estudos, explica o último número da revista científica britânica. 4. Quanto à palavra em destaque no texto, é correto afirmar que letra C é a correta. Ok? E a questão 5, avalie a figura abaixo e marque a alternativa que apresenta a sequência correta. A sequência correta é a letra E, ok? Então, a número 1, 2, 3 é verdadeiro, a questão 4 e 5 são falsas, beleza? E vamos para o LDA. Eu pedi das 7 a 9, ok? Mas eu vou fazer a correção até a página 11. Beleza? Porque aí você já anota tudo bonitinho. Então, a questão, página 7, questão número 1. Sobre os vírus, analise as alternativas e marque a correta. Seria a alternativa B, são formados por material genético, RNA e DNA. 2.
é comum a veiculação de informações sobre doenças causadas por vírus em diferentes meios de comunicação. A respeito dos vírus, marque a alternativa correta. Seria a letra D de dedo duro. São endoparasitas celulares. Endo significa dentro, tá? Questão 3. Os vírus têm a nomenclatura originada da latim. Significa veneno ou toxina. A sua estrutura simples é representada abaixo. Nessa representação, os números 1, 2 e 3 são, respectivamente, ou seja, nessa ordem, número 1, capsídeo, 2, ácidos nucleicos e 3, o virion, né? Letra D, de dedo duro. Questão 4. A caracterização do vírus como ser vivo está relacionada com a capacidade de se reproduzir, tá? Ele não tem célula, mas consegue se reproduzir. Então, a letra C de cenoura. Questão 5. Assinale a alternativa correta a respeito do retrovírus. É a letra D de dedo duro. São vírus de RNA. Apresentam a enzima transcriptase reversa, que é aquela enzima que transforma o RNA em DNA, beleza? 6. É possível afirmar que vírus e prions são agentes infecciosos transmissíveis. Letra C de cenoura. Questão 7. Pode ser considerado certo que a célula é mola mestra universal do desenvolvimento. Está presente em cada tipo de organismo. Essa ideia, que ficou conhecida como teoria celular, proposta pelos naturalistas alemães, exclui quem? Os prions. Eles não apresentam essa estrutura, essa característica. Então é a letra I. Lembrando que prions são proteínas, né, invasoras, né? Mais ou menos assim. Questão 8. É prion também, a letra C, tá bom? Questão 9. O vírus H1N1 causou a morte de centenas de pessoas em vários locais do mundo. Sabe-se que o vírus não consegue se reproduzir sozinho e que, de modo geral, utiliza aminoácidos e moléculas de ATP de células hospedeiras para sintetizar mais unidades virais. Letra D de dedo duro, tá? Então, o que significa isso? Significa que para ele se reproduzir, ele entra na célula, copia o DNA da célula e copia todas as proteínas, tira toda a energia, ATP é energia, tira toda a energia deles e assim por diante, beleza? Questão 10. Os antibióticos, porém, são inúteis no combate a infecções por vírus. Explique por que os antibióticos não têm efeito contra o vírus. Porque eles têm efeito contra as bactérias, gente. Vírus ainda não tem uma medicação direta, a não ser a vacina. Questão 11, letra A. Como é a estrutura de um vírus? Ele é formado por material genético, então os ácidos nucleicos, pela cápsula e muitos apresentam envoltório, ok? B. Compare as formas de transmissão do vírus Ebola e do vírus da gripe. O vírus Ebola é transmitido por contato dos fluidos corporais, qualquer um deles, tá? Então pode ser suor, urina, sêmen, secreção vaginal, lágrimas, saliva, vômito, sangue. Por isso que foi uma doença muito perigosa. E ainda existe, tá? Alguns casos aí as pessoas só não mencionam. Já o vírus da gripe, ele é transmitido por gotículas de saliva, principalmente presas no ar, né? Secreções nasais, que a pessoa espirra, fica aí suspensas no ar por um período, ou espirra no objeto, aí fica naquele período, naquele objeto também. 12. Esse fato pode ser atribuído a B, alta variabilidade antigênica do vírus. Então é a B, tá bom? 13, letra A. Porque as regiões onde se verifica um grande número de casos de febre amarela pode ocorrer aumento do número de casos de dengue? Porque o mesmo mosquito que transmite a febre amarela transmite a dengue. B. Para a prevenção da febre amarela existe vacinação, diferentemente da dengue, que ainda não tem uma vacina eficiente. Portanto, qual seria uma medida profilática eficaz no combate dessas duas doenças? Se uma tem vacina e a outra não, e o causador da doença é o mesmo, aliás, o agente transmissor da doença é o mesmo, então a gente mata o agente transmissor. Tem que acabar com o mosquito. 14. A vacina contra HPV é uma das formas de prevenção da doença e está incluída no calendário nacional de vacinação. Letra A. Porque a vacinação não substitui exames de prevenção e utilização de preservativos em relações sexuais. Gente, ela não é 100% eficaz como todas as vacinas. Então, a pessoa ainda corre o risco de pegar e, principalmente, corre o risco de transmitir. Até porque, às vezes, a pessoa tomou a vacina, mas ainda tem o vírus lá
né? Ou nem sabe que tem, porque ele é um tipo de vírus que não se manifesta diretamente, tá? Ele demora um período, principalmente quando a imunidade cai, que ele começa a se manifestar. Então, tem que tomar todas as precauções possíveis. B. Explique resumidamente como as vacinas são produzidas e de que forma elas atuam no organismo. Bom, as vacinas elas são produzidas a partir aí do vírus ou da bactéria que causa a doença, tá bom? Então a gente separa o material genético desse vírus, inclui no meio desse material genético uma substância, tá? Como se fosse um ingrediente X, um elemento X. E aí a gente mistura tudo e coloca no corpo do indivíduo. Então não pode retirar o material genético, que é a principal informação. Ah, mas se tem um material genético que provoca a doença. Não, a gente modifica por causa dessa substância a mais. A gente acaba modificando toda a estrutura que causaria a doença, tá? Então não faz mal nenhum tomar vacina, tá? Os antivacinas que lutem. E aí você entra em contato com o seu corpo, você cria anticorpos, porque tem lá a presença do vírus, só que de forma inativa, enfraquecida, não vai manifestar a doença de forma grave. E aí a pessoa consegue evoluir e sarar logo, se ela estiver doente depois de um período, ou criar anticorpos e não ficar doente, tá bom? 15. A resposta certa é a letra B de biscoito. 16. Considerando-se que após esse tratamento o número de linfócitos de um determinado paciente aumentou, é correto concluir que esse fármaco promoveu a inibição da enzima transcriptase reversa. É a B. O que significa isso? Significa que o medicamento impediu que esse vírus pegasse o RNA e transformasse em DNA e continuasse se multiplicando, que é isso que ele faz. Então esse remédio foi eficaz por isso, beleza? Questão 17. Participam do ciclo do HIV no corpo humano as enzimas transcriptase reversa, integrase e protease. Qual é a função dessas nesse ciclo? Vamos lá. Transcriptase reversa realiza a conversão do RNA em DNA. A integrase liga o DNA viral com o nosso DNA. Filha da mãe. E por último, não menos importante, a protease, ela transforma as nossas proteínas em proteínas virais, tá? Então ela faz essa conversão também, ok? É isso, meu povo. Até a próxima aula. Assistam o vídeo, comentem lá. Um beijo e até mais, beleza?